Todos nós entendemos de uma forma bastante clara que é impossível a 11 ministros do Supremo Tribunal Federal que estão com seus gabinetes assoberbados, não é? E que têm, obviamente, um volume de trabalho enorme, dar vazão a isso tudo. Mas aí isso me chama a atenção de um outro fato, do próprio Supremo Tribunal Federal estar avocando competências fora dos limites do artigo 102 da Constituição, não é? Que delimita de uma forma muito clara qual é a competência originária, qual é a competência recursal, mas especialmente em sede penal, se está avocando uma competência para ali processar autoridades e pessoas comuns, muitas vezes, que não têm a prerrogativa de foro. E agora, ainda não foi proclamado o resultado, mas me parece que alargando ainda mais esse entendimento, não é? E olha, desde a ação penal 470, conhecida como famosa processo do mensalão, quando o Supremo julgou 40 pessoas, entre pessoas com foro e sem foro por prerrogativa de função. E você e seu pai atuaram muito. Atuamos naquele processo e requeremos desde o primeiro momento que o caso do nosso cliente fosse desmembrado e remetido à primeira instância, porque ele não tinha direito ao foro por prerrogativa de função. Mas o Supremo quis abraçar aquele julgamento. E depois daquele julgamento, que durou muitos dias, consumiu muito tempo do Supremo Tribunal Federal, a voz corrente que se ouvia na corte, nos gabinetes, era de que o Supremo nunca mais faria aquilo, de querer cuidar de um processo tão volumoso, com tantas pessoas que não tinham foro por prerrogativa. Chegou-se a fazer, não é, Sérgio, alguns desmembramentos com remessa à primeira instância. E sob o princípio da conexão... De outras partes do processo. E sob o princípio da conexão se manteve, não é? Quando aquelas condutas eram conexas, etc. e tal. Mas o que me preocupa agora é o seguinte: muitas vezes, sequer a pessoa que está sendo processada sabe o motivo dessa conexão. Ou seja, qual é a autoridade com prerrogativa de foro, né, que teria atraído a competência para o tribunal, de forma a aquela conduta estar conectada com a conduta do outro agente, não é? Isso tem acontecido muito. Nos processos do 8 de janeiro, tem muitas pessoas sendo julgadas no Supremo e nós tivemos, a OAB, vários dos seus presidentes, junto com o presidente nacional, tivemos uma audiência com o ministro Alexandre de Moraes para tratar das sustentações orais naqueles processos também, quando na primeira semana de sustentações o Supremo resolveu proibir as sustentações a partir daí. Digo proibir porque quando converteu em julgamento virtual ele proibiu as sustentações orais e o caráter público, né, dos julgamentos. Mas o ministro reclamava que o seu gabinete estava assoberbado porque... isso a gente entende, além natural, de ser ministro do Supremo e ter a competência TSE, igual dos outros, é do TSE também, e segundo ele se tornou juiz de uma vara criminal, com mais de 1.200 processos. Esses processos não deveriam estar lá, deveriam ter sido remetidos à primeira instância, lá no Distrito Federal. E o Supremo não estaria assoberbado com esses processos e as pessoas teriam direito ao duplo grau de jurisdição, a serem julgadas em primeiro grau. Que é outro princípio constitucional, não é? Terem o caso examinado depois num tribunal de segundo grau, um tribunal de apelação, e depois, se os casos comportassem o exame de matéria de lei federal ou matéria constitucional, chegaria ao STJ ou ao Supremo em recurso especial ou recurso extraordinário. O julgamento, muita gente acha que esse foro privilegiado é benéfico. Eu diria que ele existe para resguardar os cargos e funções mais relevantes, para não sujeitar a autoridade a um julgamento de juiz de primeiro grau, às vezes muito distante do próprio âmbito de exercício daquele poder e que possa não compreender a importância do cargo e não das pessoas e a preservação do cargo. Por isso, ser julgado por uma corte superior traria mais segurança jurídica, uma chance maior de que o caso fosse avaliado com critérios jurídicos e técnicos de forma a ter mais acuidade. Ocorre que, se você é julgado no Supremo Tribunal Federal como instância única, você de lá só recorre para Deus, João. Então não há vantagem nenhuma em ser julgado em apenas uma instância. E por isso esse prolongamento do foro por prerrogativa de função, que agora está prestes a acontecer, eu acredito que prejudicará ainda mais o trabalho do Supremo Tribunal Federal, que a deliberação é no sentido de que os atos praticados no exercício do mandato
devem ser julgados no Supremo Tribunal Ainda Federal. que após. Ainda que após o mandato, ainda que a pessoa deixe de exercer aqueles cargos. Isso vai ter um efeito cascata, porque isso vai repercutir no STJ, nos tribunais de justiça e nos tribunais regionais federais. Imagine, por exemplo, que um prefeito de determinada cidade foi acusado de praticar uma conduta ilícita e ele depois deixou de ser prefeito. O processo vai continuar no Tribunal de Justiça, ou se envolver verbo ou assunto federal, vai continuar no TRF e não voltará à primeira instância. Então, isso pode prejudicar o trabalho dos tribunais também. Essa pergunta também ela é muito importante, não é? Porque a gente está falando aqui, porque está mais em evidência, né? É um assunto que a sociedade tem debatido. Mas, como sempre o dito popular prevalece, não é? O exemplo vem de cima.